Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem está chegando agora não me conhece, o meu nome é Juliano, desenho desde os meus 8 anos de idade. E aqui no canal eu ensino, dou dicas, mostro passo a passo de como fazer um desenho realista. Então hoje eu quero falar sobre a escolha de uma referência. Sem uma boa referência, até os melhores artistas eles enfrentam dificuldade. A referência ela é a base de tudo no desenho. É ela que vai ditar não só o nível de realismo que podemos alcançar, mas também o tipo de desafio que enfrentaremos nesse processo do desenho. Então, uma referência bem escolhida, ela vai ajudar a trabalhar proporções, sombreamento e detalhes precisos. Além disso, gente, uma boa referência, ela inspira, né? Aquela pessoa que escolhe a referência e você olha e fala, eu quero muito fazer esse desenho. Então, essa é a referência que eu escolhi, tá? Para esse vídeo. É uma referência incrível, olha só os detalhes, é uma imagem rica, com texturas fascinantes, um sombreamento perfeito. Uma das coisas que eu mais gosto nessa referência é o uso do desfoque, tá? O desfoque ele cria profundidade e dá um toque mais fotográfico ao desenho. Além disso, ela tem áreas de luz e sombra muito bem definidas, o que ajuda bastante na hora de trabalhar os contrastes, tá? Escolher uma boa referência, detalhada principalmente, como essa, é um desafio, mas traz muitos benefícios. Você aprimora a sua paciência e desenvolve o seu olhar para capturar nuances que fazem toda a diferença no realismo. Outro ponto positivo é que essa referência, com bons sombreamentos, ela ajuda você a entender melhor a luz e a sombra, como ela se comporta no objeto. Então, se você não tem o hábito de buscar boas referências, comece a partir de agora, tá? Experimente referências com bastante detalhes e desfoque, como essa que mostrei aqui para vocês, e veja como o seu desenho vai evoluir. Então aqui para começar esse desenho aqui eu já fiz o esboço dele, tá? Eu vou deixar o link da referência aí para quem quiser acompanhar, baixar. Eu não vou deixar postado o esboço porque cada um tem um jeito particular de fazer esboço, né? Uns gostam de deixar mais detalhes no esboço, outros já deixam menos. Eu particularmente eu não deixo tanto detalhes assim, sabe? Muitos detalhes eu vou tirando na hora que eu estou fazendo o desenho. Então, para começar, eu vou utilizar o lápis 2B, tá? Nós vamos fazer esse desenho em 3 etapas. Primeiro, a gente vai começar com o fundo do desenho, a primeira etapa. A segunda etapa, a gente vai fazer a parte do rosto. E a terceira etapa, a gente vai fazer a parte das mãos. Qual é a intenção disso? A intenção disso é o seguinte, nós criamos um fundo, né? Nessa segunda etapa, que será do rosto, a gente vai trazer esse rosto, fazer com que esse rosto sobressaia desse fundo. E essa terceira etapa é a mão, que ela se sobressaia à frente do rosto, dando uma impressão de um desenho 3D. A intenção é essa, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, tá certo? Então vamos começar aqui com o lápis 2B. Eu vou fazer um fundo com esse lápis 2B em todo o desenho. Eu inclino o lápis, na verdade eu tombo o lápis, né? E vou passando em toda a região da folha. Ó, vocês vão preenchendo espaço por espaço, sem deixar nenhuma marca, tá? Não gosto de trabalhar com o lápis em pé, principalmente se for para fazer um fundo, porque ele vai marcar com a ponta do lápis, tá? Então assim ele já não marca muito. Você consegue deixar um sombreado mais uniforme, ó. Você pode virar a folha, pode fazer de todas as direções, tá? É até bom isso, porque ele vai preencher por completo. Lembrando, toda vez que vocês forem fazer um desenho, use uma folha para colocar em cima e não borrar o seu desenho, tá? Eu vou pegar a minha aqui. Prontinho, estou utilizando aqui um plástico, né, de acetato, uma folha de acetato, é um plástico transparente, e aí vamos continuar, a gente vai passando o lápis, ó, tombado em toda a parte aqui do desenho. Vocês notaram que eu fiz umas marcações, essas marcações serão as partes mais escuras que vão ser sombreadas depois, tá? Então a gente vai criar primeiro uma camada, e em seguida a gente vai utilizar o papel higiênico para espalhar ela, tá?
somente isso que a gente vai utilizar por enquanto. Lápis 2B, primeira camada, papel higiênico, espalhamos a camada. Então depois que a gente fez uma base, eu volto realçando novamente ela, né, com o lápis agora menos inclinado, deixando ele um pouco mais em pé, e aí eu vou realçando novamente ela, ó, preenchendo todos os poros que ficou depois que eu fiz com o lápis tombado, tá? Não precisa de apertar o lápis, tá? Deixa somente o lápis soltar a graduação que ele tem. Aí quero falar para vocês também que eu estou utilizando aqui o papel Fabriano 4L, tá? Eu só trabalho com esse papel. Foi um papel que eu gostei muito quando eu conheci ele e não consegui mais fazer trabalho com outros tipos de papéis. Também houve um pouco de falta de interesse, mas até mesmo porque o papel Fabriano ele supriu minha necessidade. É um papel que eu gosto muito mesmo, então eu não vejo por que eu ficar escolhendo outros papéis. Além do mais, né, conforme você escolhe o papel, dependendo do papel, o papel é bem caro. O papel Fabriano ele também não é barato assim, mas é um papel que eu gostei muito e valeu cada centavo que eu paguei por ele. Depois que eu criei a base, né, em todo o desenho com o lápis 2B, agora eu venho com papel higiênico dobrado e aí eu vou espalhando toda esse grafite que está no papel, ó. Vai espalhando em forma de círculos. Deixe bem homogêneo. Uma parte que eu quero mostrar para vocês, que vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente quando vocês forem fazer um fundo, quando vocês pegam um papel, cuidado na hora de bater, de segurar a folha, porque se você segurar a folha, o desenho vai ser manchado. Se vocês observar aqui, houve várias manchas aqui nesse desenho, tá? Não é um desenho perdido, tá? Eu fiz esse desenho aqui mais para mostrar para vocês como é o fundo, porque na verdade eu já tenho um fundo pronto, né, do desenho, que eu não ia gravar o vídeo sobre esse desenho, era para uma outra rede social vizinha aí, mas eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então esse aqui é o fundo do desenho principal que eu vou fazer, tá? Esse aqui foi para compartilhar com vocês como é que faz o fundo. Então se vocês observar que ficou manchas aqui, que a gente vai fazer? Você vai pegar o lápis e vai contornar essa mancha, ó. A tonalidade que ficou nela, tu vai ter que jogar na lateral para você tirar essa mancha do papel, tá? Quero mostrar isso para vocês porque pode acontecer de quando vocês forem fazer o fundo, ele ficar manchado. Então a gente vai contornando ela, ó, preenchendo com lápis e vamos tirando essa mancha. Tá vendo como vai saindo? E a gente espalha, ó, novamente com o papel higiênico. Não saiu de primeira, não tem problema. Voltamos, ó. E preenchemos aqui, ó. Isso é comum, tá? Até mesmo porque antes de você pegar a folha para desenhar, às vezes você acaba segurando a folha e depois a marca da tua digital, do teu dedo, acaba ficando ali na folha. Quando tu passa o papel, o grafite, elas surgem, tá? Isso é bem normal. Acontece sempre nos meus desenhos, mas a gente tem que evitar, tá? Porque não, depois dá um certo trabalho para tirar. Bom, gente, ó, vocês viram que essa parte aqui que manchou, eu tirei a mancha, né? Passando o lápis ao redor e igualando o sombreamento como um todo. Tem uma outra parte aqui que ainda está manchado. O que acontece? Deixei de propósito essa parte aqui manchada para mostrar para vocês uma outra forma de tirar a mancha, tá certo? Ó, com uma borracha limpa-tipos, muita gente fala assim, a borracha limpa-tipos mancha mais ainda. Não, não mancha mais ainda, e eu mostro para vocês aqui, tá? Ó, nós vamos bater ela bem levemente, ó, nessa parte que está manchada.
ela tira a mancha. Observaram que ela tirou a mancha? Agora a gente pega um lápis mais claro. No caso eu comecei com 2B, né? Eu vou pegar o lápis HB, ó, e realço a lateral. E nós voltamos a ter um desenho sem mancha. E o meu intuito aqui não é só mostrar o desenho maravilhoso, a perfeição, porque eu não sou perfeito. Eu erro também nos meus desenhos. Eu quero compartilhar tudo, o processo, todo momento com vocês, porque você que está começando, você também pode passar por isso. Então a gente tem que achar uma solução para arrumar, e essa é a minha intenção. E aí nós tiramos a marcação, ó. Agora a gente já fez a primeira parte, né? A primeira base do sombreamento. Nós vamos vir com a segunda base do sombreamento. A gente vai utilizar agora um lápis 4B. Com o 4B, a gente vai observar na referência, né, as partes que é mais escura. Então a gente, observando na referência, essa parte aqui de baixo não é tão escura assim, mas aqui nessa região ela já é mais escura. Então a gente vai passando o 4B, ó, nessa região e escurecendo. Agora a gente tem que passar o lápis mais sutil, tá? Para não ficar uma marcação e uma divisão de um tom muito escuro para o outro. Então nessa hora a gente vai passando o lápis e em seguida já vai passando o papel higiênico. E começamos a escurecer. Ao contorno da mão, a gente também observa que é mais escuro, ó. Então nessa região aqui toda a gente já vai escurecendo. Eu tô sentindo que o lápis 4B ele está fraco, ele não está alcançando com precisão a tonalidade, ó. Então eu vou mudar pro 6B. Tá com a ponta bem grossa, não tem problema, porque é só para escurecer mesmo. Vamos subindo aqui, ó, na lateral da mão. E vamos parar com o papel higiênico, ó. E a gente vai criando várias camadas até ficar na tonalidade da referência. Então agora o objetivo é observar onde que tem as manchas e você ir tacando o lápis 6B. Pegando a lateral aqui da orelha. E papel higiênico, ó. Se você tiver uma tonalidade maior do que essa, do que o 6B, você pode utilizar também, porque aí o processo vai ser mais rápido, tá? E se você for com uma graduação mais baixa, você chega, mas aí você vai ter que fazer várias camadas, várias vezes, tá? Eu vou mostrar uma parte para vocês aqui, como se torna mais rápido. Ó, eu vou pegar aqui o lápis, o 11B. Observa como já escurece mais rápido. E eu não faço esforço, tá? Porque eu não gosto muito de ficar apertando o lápis. Eu gosto de chegar na tonalidade conforme
a graduação, né? Por isso que a gente tem várias graduações do 11H até o 12B, que aí você vai testando, né? Não chegou, uma não tá chegando, você aumenta, vai passando para a próxima, sem ter que ficar apertando o lápis. Se eu aperto o lápis, olha aqui que eu faço, ó. Eu faço isso com o lápis apertando, mas aí eu vou tirar, né, toda a composição da folha, né? Então eu não gosto de fazer assim. Ó, espalha. Bom, pessoal, aí para aprimorar essas partes, você vem com a lapiseira 05, ó, grafite 4B. Vê com a diferença que um grafite, uma ponta bem fina, ela acaba sendo tão precisa quanto um grafite de graduação 12B, né? E a gente vai realçando, ó, toda essa parte aqui, ó. Vamos preenchendo todos os poros, todas as partes que ficou para fora, que o grafite não pegou, ó. E aí você espalha o grafite. Para dar um acabamento aqui numa divisão entre a outra, ó, você pode utilizar o lápis HB, tá? E ó, realçando essa divisão de um tom para o outro, certo? Ó, aqui embaixo também, ó, você pode ir realçando, ou seja, fazendo a ponte, né, entre um tom e o outro, ó. Aí você quebra aquela parte que ficou tão escura, suaviza e pode passar o papel higiênico, ó, normal. Agora, uma outra forma de vocês também poder fazer esse sombreado esfumaçado, né, para dar a sensação de desfoque. Aqui eu tenho pó de giz pastel preto, tá? Então, com um pincel, com uma cerda macia, a gente aplica um pouquinho e vocês vêm, ó, e vai encostando aos poucos, batendo bem levemente, tá? Para ele começar a penetrar no papel, ó. E a gente começa a criar uma mancha. Ó. Pode passar o papel higiênico. E nós vamos de novo, ó. Criamos a mancha. O que que acontece quando você faz essa mancha com o giz pastel preto? Ela não fica com uma tonalidade legal, ela fica com uma tonalidade meia amarronzada, tá? Então, em cima do giz pastel, você pega o lápis, vou pegar até o 2B, porque ele escurece, ó, e taca o 2B em cima. No giz pastel, ó. Vocês observam que ele penetra mais no papel, né? Então, ó, com o lápis 4B, ó. Então, gente, com o giz pastel, a região que você aplica, ela fica mais lisa a folha. Por quê? Porque o giz pastel, ele é muito fininho, o pó. Então, ele penetra em todos os poros da folha, tornando-se a folha mais lisa, né? E fica gostoso de trabalhar. Porém, ele dá algumas manchadas, tá? Então, aí a gente vem com
lapiseira 05 e você vai realçando, ó. Você vai notar que a composição, o papel ele fica diferente, fica gostoso de trabalhar, tá? Lembrando, toda vez que se aplicar o giz pastel seco, você tem que vir com alguma graduação de lápis em cima, porque ele fica com uma outra tonalidade. Pode passar o pincel normal, tá? Então vocês notam a diferença. Com o giz pastel, ó, ela preenche todos os poros da folha. Com o lápis, ele não preenche todos os poros da folha. Mas aí com a lapiseira a gente vem preenchendo, ó, passando em toda a região, a gente consegue eliminar também os poros. Ou com o lápis H você também pode passar em cima para tirar esses poros que fica. Beleza? Agora eu quero mostrar uma outra forma também que vocês podem estar fazendo para fazer essas manchas. Ó, com o lápis 2B eu tiro, ó, também da mesma forma que eu fiz com o giz pastel. Com um pincel eu dou uma leve espalhada. E aí vocês podem vir, ó, com o papel higiênico, ó, manchando, ó. Ó, também dá certo, tá? Vou mostrar aqui desse lado aqui, ó. Criando, raspa um pouquinho. Fazendo essa região, eu vou fazer mais aqui, ó. Com o pincel, dá uma leve espalhada, porque se você bate com o papel aqui, ela pode escurecer muito de uma parte. Ó. Aqui também, uma leve espalhadinha. E aí, ó, tu vai passando o papel de leve, ó, encostando de leve e vai espalhando, ó. Ó. Observaram? Qual dessas três opções vocês gostaram? Bom, a primeira com o grafite, né? Tu vai criando. É uma opção um pouco mais demorada. A segunda, com o giz pastel, quem tiver o giz pastel, fica excelente, porém tem que tomar muito cuidado porque ele borra com facilidade. E a terceira, que é essa daqui, ó, tu vai fazendo com mais facilidade, ó, ele já não borra tanto, tá? E aí tu vai aumentando a graduação, ó, jogando um pouco mais. Encosta o papel, espalha aos poucos, ó. E vai aumentando a tonalidade. E os acabamentos que a gente sempre faz, né? Ó, com a lapiseira. Aí tu vai realçando. Vai passando papel higiênico. Pega o pincel depois. Pode passar normal. E aí, conforme a referência, vocês vão fazendo, vão jogando essas tonalidades, né?
Essas partes aqui eu sempre aconselho fazer com a lapiseira, porque é bem mais detalhado, né? Então fica bem mais preto. E é isso aí, pessoal. Essas aí são as dicas que eu tenho para passar, né? Em relação a como você criar um fundo com desfoque. E vocês escolhem aí qual que é a melhor opção para vocês, tá? Ou seja, somente com lápis, ou com giz pastel quem tiver, ou com o pó do grafite, realçando mais, deixando conforme está na tonalidade da referência. E quando vocês terminar isso daí, né? Na próxima videoaula a gente começa a fazer o desenho por inteiro. Eu tenho o meu aqui já pronto, ó. Que eu fiz, eu usei somente o lápis, porém foi muito demorado, tá? Já vou falar para vocês que demora muito mesmo, porque vocês têm que deixar todo homogêneo. E aí eu já deixei, já tá assim todo homogêneo, e agora já está pronto para mim começar a fazer a parte do rosto, tá? Então um grande abraço para vocês e se encontramos na próxima videoaula. Fui!